Bom dia, gente. Vamos pegar o nosso livro de literatura na página 41, por favor, tá? Gente, olha só, a gente vai falar um pouquinho de Machado de Assis, só para vocês terem noção. O Machado de Assis, ele faz parte, existem escolas literárias, né? Vocês vão aprender isso com o tempo, né? Geralmente no segundo ano, vocês vão ver isso, que existem escolas literárias, e cada escola literária ela vai ser responsável por uma mudança, por uma modificação, por uma transformação. O Machado de Assis ele está no finalzinho do romantismo, iniciando o realismo. Por quê? Porque no romantismo vão ter escritores e poetas românticos. No realismo também terão escritores e poetas realistas. No naturalismo, a mesma coisa. No parnasianismo, no simbolismo, no modernismo. E ele faz o quê? Ele faz uma transição, Machado de Assis. Machado de Assis, gente, ele é um escritor que ele sempre escreve em terceira pessoa, o foco narrativo dele é em onisciência, ele é narrador onisciente, a estilística dele é voltada para a ironia. Certamente vocês já ouviram falar em Capitu e Bentinho alguma vez, que é um livro chamado Dom Casmurro, né? Nós não vamos ler Dom Casmurro agora a fundo, até porque isso é uma matéria de primeiro ano, segundo ano, mas a gente vai ter uma noção do que seria o Machado de Assis em Dom Casmurro, né? Aquela velha história, a gente já ouviram, Capitu te aí ou não? Já ouviram essa frase alguma vez, não já? Sim, sim, sim. Então, isso é voltado para Dom Casmurro. O Machado de Assis ele não fala que houve traição, não existe um registro escrito. O que você tem que saber, gente, quando você lê Dom Casmurro e quando você começa a entender literatura, que algo está subjetivo, está implícito e que algo não está escrito. Há uma subjetividade, né? Ele faz com que nós tenhamos dúvidas, mas o Machado de Assis não fala que a Capitu traiu. Aí as pessoas ficam brigando, né? A Capitu traiu sim, aquela não sei o quê. Mas o Machado de Assis não diz que ela traiu, né? O que você tem que entender é isso. Quando a pessoa chega para discutir sobre esse assunto com você, tem que chegar e falar assim, o Machado de Assis ele não afirma que ela traiu. Não está escrito, não está registrado no livro, né? Uma vez eu fui até expulso de um grupo de literatura do Facebook, que um pirralho queria me ensinar que era Machado de Assis. Achei incrível aquilo. Gente, olha só. A viúva, poupo-vos as lágrimas da viúva, as minhas, as da outra gente. Saí de lá cerca de 11 horas. Capitu e prima Justina esperavam-me uma com o parecer abatido e estúpido, outra enfastiada apenas. Vão fazer companhia à pobre Sanchinha, eu vou cuidar do enterro. Assim fizemos. Quis que o enterro fosse pomposo e a influência dos amigos foi numerosa. Praia, ruas, praças da Glória, tudo eram carros, muitos deles particulares. A casa, não sendo grande, não podiam lá caber todos. Muitos estavam na praia falando do desastre, apontando o lugar em que Escobar falecera, ouvindo referir a chegada do morto. José Dias ouviu também falar dos negócios do finado, divergindo alguns na avaliação dos bens, mas havendo acordo em que o passivo devia ser pequeno. Elogiavam as qualidades de Escobar,
Um ou outro discutia o recente gabinete Rio Branco. Estávamos em março de 1871. Nunca me esqueceu o mês nem o ano. Para você ver, né, gente? O defunto. Nós estávamos diante de um defunto e as pessoas estavam preocupadas com o que iria ganhar, né? Quem tivesse jeito. E olha que nós estamos em 1871, hein? Como eu houvesse resolvido falar no cemitério, escrevi algumas linhas e mostrei-as em casa a José Dias, que as achou realmente dignas do morto e de mim. Pediu meu papel, recitou lentamente o discurso, pesando as palavras e confirmou a primeira opinião. No Flamengo, espalhou a notícia. Alguns conhecidos vieram interrogar-me. Então, vamos ouvi-lo? 4 palavras. Poucas, mas seriam. Tinha-as escrito com receio de que a emoção me impedisse de improvisar. No Tilbury, em que andei 1 ou 2 horas, não fizera mais que recordar o tempo do seminário, as relações de Escobar, as nossas simpatias, a nossa amizade. Por quê, gente? Porque o Bentinho, que era o nosso Dom Casmurro, Dom porque é título e Casmurro porque era estranho. Então ele tinha um título de nobreza pela forma estranha que ele era. Ele tinha problemas quando ele tinha nascido e a mãe tinha feito uma promessa na Igreja Católica que se o menino vingasse, né, se o menino vivesse, ele seria padre. Por isso está sendo falada a questão do seminário. As nossas simpatias, as nossas amizades começaram a continuar e nunca interrompida, até que um lance de fortuna fez separar para sempre 2 criaturas que prometiam ficar por muito tempo unidas. Falou em dinheiro, né, turma? De quando em quando enxugava os olhos. O cocheiro aventurou 2 ou 3 perguntas sobre minha situação oral, não me arrancando nada. Continuou o seu ofício. Chegando a casa, deitei aquelas emoções ao papel. Tal seria o discurso. Capítulo 123, Olhos de Ressaca. Olha, gente, esse capítulo os olhos de ressaca de Capitu, né? Capitu tinha os olhos de ressaca de cigana oblíqua, de dissimulada. Quem poderia ler, turma? 2 pessoas. Posso ler? Pode. Enfim, chegou a hora da encomendação e da partida. Eu quero que vocês Sancha prestem quis, muita atenção nisso. Sancha quis despedir-se do marido. O desespero daquele lance consternou a todos. Muitos homens choravam também. As mulheres todas. Só Capitu, amparando a viúva, parecia vencer-se a si mesma. Para um pouco. Consolava a outra. Gente, não é estranho todo mundo chorando e a Capitu não? Não é um pouco estranho isso? Vai, o Rafael. Consolava a outra, queria arrancá-la dali. A confusão era geral. No meio dela, Capitu olhou alguns instantes para o cadáver tão fixa. Cadáver tão fixa? Tão apaixonadamente fixa, que não admira lhe saltassem algumas lágrimas poucas e caladas. Quem pode ser o outro? Então vai, Cuba. Pode ir, Cuba. Bom. Tá. As minhas cessaram logo. Fiquei a ver as dela. Capitu enxugou-as depressa, olhando a furto para a gente que estava na sala. Redobrou de carícias para a amiga e quis levá-la. Mas o cadáver parecia que a retinha também. Momento houve em que os olhos de Capitu fitaram o defunto, quais os da viúva, sem o pranto nem palavras desta, mas grandes e abertos, como a vaga do mar lá fora, como se quisesse tragar também o nada da manhã. Vamos lá, gente, o discurso. Quem poderia ler para mim? Eu posso? Pode. Tá.
Vamos, são horas. Era José Dias que me convidava a fechar a ataúde. Fechávamos e eu peguei numa das argolas. Fechamos é ênclise. Hum, o alarido final. Para que, quando eu cheguei à porta, vi o sol claro. Tudo gente e carros. As cabeças descobertas. Tive um daqueles meus impulsos que nunca chegavam à execução. Foi atirar a rua, caixão, foi atirar a rua, caixão, defunto e tudo. No carro disse a José Dias que se calasse. No cemitério, tive de repetir a cerimônia da casa, desatar as correias e ajudar a levar o féretro à cova. O que isso me custou, imagine. Descido o cadáver à cova. Trouxeram a cal e a pá. Sabes disto. Terás ido a mais de um enterro. Mas o que não sabes, nem podes saber, nenhum dos teus amigos, leitor ou qualquer outro estranho, é a crise que me tomou quando vi todos os olhos em mim. Os pés quietos, as orelhas atentas, e ao cabo de alguns instantes de total silêncio, um sussurro vago, algumas vozes interrogativas, sinais e alguém José Dias, que me dizia ao ouvido: então fale. Gente, alguém Continuo? sabe... Sim, Breno, só um minuto. Alguém sabe o que é alarido? Alarido é uma confusão, tá? Vai, Breno. Então fale. Era o discurso. Queria um discurso. Tinha juntos ao discurso anunciado. Maquinalmente, meti a mão no bolso, saquei o papel e li-o aos trambolhões. Não, não todo, nem seguido, nem claro. A voz parecia me entrar em vez de sair. As mãos tremiam-me. Não era só a emoção nova que me fazia assim. Era o próprio texto, as memórias do amigo, as saudades confessadas, os louvores à pessoa e aos seus méritos. Tudo isso que eu era obrigado a dizer e dizia ao mal. Mas ao mesmo tempo, temendo que me adivinhassem a verdade, forcejava para escondê-lo a bem. Creio que os poucos me ouviram, mas o gesto geral foi de compreensão e de aprovação. As mãos que me deram a apertar eram de solidariedade. Alguns diziam: muito bonito, muito bem, magnífico. José Dias achou que em Luquense estivera na altura da piedade. Um homem que me apareceu jornalista pediu-me licença para levar o manuscrito e o imprimiu-lhe. Só a minha grande turvação recusaria um obsequio tão simples. Um favor, né? Ô, gente, vocês estão percebendo o que é o Machado de Assis, né? O Machado de Assis, ele foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, né? A cadeira número 1 da Academia Brasileira de Letras pertenceu ao Machado de Assis. Eu não sei se eu já falei para vocês sobre a Academia Brasileira de Letras, né? A Academia Brasileira de Letras é onde se reúnem os professores de português, os professores de literatura e os intelectuais de uma forma em geral, pessoas que escrevem, né? Que tenham profissões que não são também de língua portuguesa, que não sejam professores de língua portuguesa ou literatura, e são chamados de imortais por alguma obra que eles fizeram, né, para a gente. Então vamos entender quem ele era, né? Ele é chamado, gente, do bruxo do Cosme Velho. Cosme Velho é aquele bairro onde fica o Corcovado, o Cristo Redentor, que a gente pega o bondinho para poder subir, né? Ele morava por ali. Então olha só, poeta, contista de conto, né? Deixa eu ver a conto, cronista, romancista, autor de teatro e crítico literário. Machado de Assis é considerado um dos mais importantes escritores brasileiros. Sua obra desenvolveu-se em duas fases, a romântica e a realista. Viram que eu falei para vocês que ele fazia parte do finalzinho do romantismo? Foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e os romances Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borbas e Dom Casmurro e o livro Contos, Várias Histórias estão entre suas principais obras. Gente, ler Machado de Assis é difícil, tá? Não é fácil, não. Estamos 21 na sala hoje, né? Bom dia. 21, então vamos lá. Gente, olha só, retorne aos parágrafos indicado nos itens a seguir
E identifique os personagens a que se refere as as palavras destacadas. Então, olha só. Uma com parecer abatido e estúpido. Outra, enfastiada apenas. Vamos voltar lá. Vocês voltem aí no livro. De quem seriam essas falas aí, turma? Acho que a primeira, que é uma com parece abatido de estúpido, seria Justina e o outra seria Capitu. Mas não seria exatamente ao contrário? Hum. Cadê Rafael Joia, gente? Então, uma é a Capitu e outra é a própria prima Justina, né? Imagina, Breno, que isso? Duas criaturas que prometiam ficar por muito tempo unidas. Quem seriam essas duas criaturas, gente? Oi? Quem seriam essas duas criaturas? Primeiro ano, vocês estão dormindo? Eu estou achando vocês poucos participativos, sabiam? Professor? Quem participa é Rafael e Breno, né? Oi. Nada. Fiquei a ver as delas sem pranto nem palavras desta. Quem seria o dela aí? O dela está me referindo a quem? Sem ver os prantos dela, gente. Quem seria o dela? Capitu? Capitu. Captou. Capitu. Engraçado, né? Isso aqui é texto de literatura, mas está parecendo aula de gramática, de referentes de pronomes. Isso aqui está parecendo aula de gramática de redação. Vamos à próxima. Ainda bem que eu sou professor de gramática de redação, né? Vamos à próxima. Número 2. Qual é o, Qual é o sujeito maravilhoso? Qual é o sujeito do verbo querer na frase? Quis que o enterro fosse pomposo e a influência dos amigos foi numerosa. Quem quis que o enterro fosse pomposo? Olha, quando essa pandemia acabar e as aulas voltarem, eu vou pegar no pé de vocês. Porque vocês não falam. Aula de linguagem, gente, é necessário que o aluno fale.
português, literatura, redação, o aluno precisa falar. Senão vocês vão ser aquelas pessoas que estão lá na entrevista de emprego, assim, ó, não pode falar. Sabe aquela coisa que não sabe se expressar? A Sanchinha? A Sanchinha? Como é que fala? Sei lá o nome dela. Sancha, né? A Sancha não. Esse exercício é diferente, tá, o Hugo? Ok. Aqui você vai identificar o sujeito. Você está confundindo porque a própria Sancha ela foi mencionada, né? Então você pode estar achando que seja a Sancha, mas no caso não é. No caso está se referindo ao próprio narrador. Gente, isso é uma boa questão para concurso, tá? É uma ótima questão para concurso, porque a gente acha que no concurso vem assim, né? Classifique o sujeito. Sujeito simples, sujeito oculto, sujeito elíptico, oração sem sujeito. Essa coisa de unir gramática com literatura é muito legal, né? Isso é desgraça para um aluno. Natália, você está aí ou está inventando essa tortada na cara dos outros? Na verdade, quem é, gente, que vai providenciar o enterro? Quem vai providenciar o enterro é a Sancha. Quem é que vai? Está falando? Não é o narrador? Aqui no enterro, gente, fecha em parêntese, tá? Deixa eu colocar aqui. Agora vamos para a terceira. A partir do... Calma aí, deixa eu compartilhar aqui. A partir do contexto, depreendo o significado das palavras destacadas nos seguintes textos. Cada significação, né, gente, de palavra aí. Então, vamos lá, turma. Mas havendo acordo em que o passivo devia ser pequeno. O que seria a palavra passivo nesse contexto? Sem iniciativa? Sem iniciativa? Não, nesse contexto não seria sem iniciativa. Tem esse significado em outros contextos, tá, Hugo? Mas nesse contexto aqui, ó, mas havendo acordo em que o passivo devia ser pequeno. Você me respondeu o quê, Hugo, agora? Sem iniciativa. Não. Submisso. Não, Gabi. Isso aqui é uma linguagem mais voltada para advogados, né, turma? No caso, passivo aqui. Cadê o passivo? Mas você trouxe o passivo para eu poder verificar? É como se fosse um documento. Que isso? Vamos lá. É um conjunto das dívidas.
Estão vendo, gente, que o que é português? Tudo vai depender do contexto. Vamos à terceira. No Tilbury, em que andei 1 ou 2 horas. O que seria um Tilbury, gente? É um carro, isso aí eu sei. Isso aí, é um tipo de carro. Isso aí. No caso, esse carro seria o quê? Puxado a cavalo, né? Chique isso, né? Ah, então Tilbury é como se fosse uma carruagem? Sim. E agora, turma? O cocheiro aventurou 2 ou 3 perguntas sobre a minha situação moral. O que seria situação moral? É aquilo assim, eu sei o que é, mas eu não estou sabendo explicar. É isso, não é? É o estado de ânimo, é o estado de espírito. Ah, eu estou desanimado hoje. Ah, eu não estou muito bem, não. Espírito aí, gente, nada tem a ver com igreja, nem com religião nenhuma, não, tá? Espírito é o jeito, né? É o ânimo, voltado para o ânimo. Agora, olhos de ressaca. O que seria o ressaca nesse contexto, turma? Acho que não tem nada relacionado à bebida, né? Não, não tem. Olhos Imagina. cansados? É o quê? Olhos cansados? Quem está falando? Thaís? Yasmin. Yasmin. Será que seriam olhos cansados? Hum. Gente, vocês nunca mais vão esquecer isso. E olha que eu ainda É vou. tipo como se ele puxasse tudo pra dentro, não deixava nada escapar assim. Mas tá chegando. Tá chegando Olhos perto. doloridos? Oi? Olhos doloridos, por acaso? Não. O Hugo foi o que mais se aproximou. Na verdade, quando eu falo olhos de ressaca, eu estou comparando os olhos de ressaca da Capitu, gente, ao mar. Vocês já ouviram a expressão o mar está em ressaca? Se não me engano, é quando tem muitas ondas, né? Por isso que é Muitas parte de ressaca. ondas, né? É um mar que, na verdade, o que seria um mar em ressaca? É o choque com o litoral. É o mar se chocando com o litoral. Vocês já viram isso? Ele vem à beira-mar, ele vem nas pedras, aquele olhar todo, né? Sim, sim. É um refluxo, na verdade. Vocês nunca mais vão esquecer isso, gente. Não, né? Que os olhos de ressaca dela estão voltados ao mar. Uma vez eu perguntei isso numa turma de segundo ano. O que seriam os olhos de ressaca de Capitu? Aí vocês imaginem os tipos de resposta. Não foi para o segundo ano agora, não, tá? Foi para um segundo ano. Não é o segundo ano da escola aí, não. Aí falando para mim assim, gente, porque a Capitu estava muito bêbada. A Capitu estava bêbada e foi para o enterro bêbada. Aí eu, tá bom. Então tá, né? Tá, mas Você está falando que a Capitu está bêbada. Fale, Yasmin. Não. O famoso beber para esquecer. É, né?
Pode até, tem até uma lógica, né, Rafael? Porque se a gente parar para pensar, em alguns lugares as pessoas bebem o defunto. Já ouviram falar disso também, turma? Que em alguns lugares do Brasil, né, mais na questão do interior, na questão do campo da roça, as pessoas elas vão para o enterro, mas não é como a nossa cultura do velório, que alguém vai, que alguém ora, que alguém reza, que alguém canta calminha. Gente, se eu for a um enterro e eu ouço essa música aqui da Igreja Católica, lembra disso aqui, ó? Com minha mãe estarei na santa glória um dia. Isso para mim já é morto, eu estou desesperado, estou vendo um caixão, está todo mundo chorando. Não é isso que a gente tem, esse costume de chorar, né? Tem pessoas que comemoram, que bebem, que comem salgadinho. Ah, vamos organizar o salgadinho. Né? Fez uma peça, né? Aconteceu ano isso aí. Qual? Da Capitu? Não, a Capitu eu fiz, Maju, eu fiz com aquele terceiro ano que foi embora, que era a turma do Ari Gilvan, a turma da Giovana, da Maristé, da Bárbara. E eu fiz com esse terceiro ano agora também. O terceiro ano do ano passado, não. Eles não fizeram peça para mim, não. Eles apenas apresentaram um trabalho. Foi interessantíssimo. Esse terceiro ano atual, eles fizeram um tribunal. E o terceiro ano da turma do Ari Gilvan, eles fizeram um acampamento cigano devido a esse texto aqui, Os Olhos de Capitu. Foi bem interessante. E o terceiro ano atual fizeram um julgamento para mim, um tribunal. Também ficou interessante. Esse terceiro ano eles gostam muito de peça também. Eu também lembro, não tem como lembrar, né? Turma, vamos voltar aqui. Eu não lembro onde que eu parei na D, né? Agora nós vamos para E. Enfim, chegou a hora da encomendação e da partida. O que seria... eu também gosto de muita coisa. Não sei se vocês já repararam, que eu adoro um teatro. Né? A turma dando Eu acho, eu não sei ao certo, seria tipo que começasse alguma coisa pro defunto. Uma cerimônia, né? Uma espécie de ritual. Uma cerimônia, uma oração, sei lá. Sim. Uma coisa assim desse tipo. Sim, senhor. Cerimônias e orações que se fazem antes do enterro. Eu fazer peça com vocês, Maria Júlia? Se bem que vocês, né? Vocês fazem. Uma parte do segundo ano também faz. Esse ano, isso é chato, né? Esse ano que eu estou com turmas que fazem teatro, veio a pandemia. Sim, eu lembro, Maria Júlia. E ajudar a levar o féretro, a cova. Féretro, a cova. Já pensou, gente? Esse féretro de madeira. Aí seria um caixão, né? O caixão, o defunto saiu do féretro. Sim, senhor. Né, Jean? Ué, 2 minutos? Ué, 2 minutos, Jean. Para mim está parecendo 5 minutos e 20. É porque eu entrei depois, né? Não tem isso? Eu acho que eu entrei 2 ou 3 minutos atrasado. Uns minutinhos atrasado. Porque conta assim, desde que você entrou. Isso mesmo. A aula termina às 9h40. Mesmo assim, são 2 minutos atrasados, então dá para continuar com a aula. Dá para eu continuar? Não vai cair em 2 minutos, como o Jean está falando, não? Não. Eu acho que vai cair lá para 9h42. Pelo menos eu acho. Porque eu não sei se está aparecendo na tela de vocês aí o tempo. No meu está aparecendo, no meu tá aparecendo 4 minutos e 50 segundos. Acho que só aparece para computador. No meu aqui está aparecendo, eu estou usando o computador. Então... O de vocês estão aparecendo quantos minutos? Agora 4 minutos e 39.
Ah, então a gente está do mesmo jeito, Rafael. Porque eu acho que a partir do momento que eu entre, né? Isso. Isso já aconteceu uma vez com um professor de biologia. Foi biologia? Acho que foi geografia, na verdade, geografia. É. Então, olha só, gente. Tinha um juiz ao discurso anunciado. O que seria juiz aí? Direito. É, Jean, sim. Só que quem manda esse link somos nós, professores. Nós, professores, que entramos na Agenda Edu e agendamos, entendeu? Não é a coordenação, somos nós. O que a coordenação envia para vocês é o horário, mas quem agenda e coloca lá na agenda é o professor. Para mim vai ser 4 minutos, mas o certo que a escola mandou é 9 horas. Sim, só que quem agendou 9 horas fui eu, é o professor que agenda. Não é a coordenação que agenda, quem agenda é o professor. Entendeu? A coordenação manda para a gente o horário. Aí nós vamos no Zoom, agendamos a reunião e mandamos para a Agenda Edu. É assim que acontece. Agora, para mim, faltam 2 minutos e 50. Então, olha só, turma, vamos para a questão 4, né? 4. Nestes capítulos que você está lendo, o narrador não refere explicitamente ao modo como Escobar morreu. A narração desse acontecimento é feita no capítulo anterior, no capítulo 121, a catástrofe. Mesmo assim, interpretando alguns indícios, você pode inferir o que ocorreu. A partir de expressões usadas pelo narrador nos parágrafos 3 e 7, deduza se a morte de Escobar era esperada ou foi repentina. E aí, gente? A morte dele. Repentina? Foi uma morte repentina. Uma morte repentina, né? Por que foi uma morte repentina? Porque foi um desastre, né? Sim. Ele morreu afogado. Gente, eu já li esse livro várias vezes. Desastre. Eu escrevi desastre, mas é desastre. Agora vamos para 4B. Eu acho que vai ser a última que a gente vai fazer hoje, né? As pessoas apontavam na praia o lugar onde Escobar falecera. Relacione essa passagem com o título e com o final do capítulo 123 e deduz a causa da morte de Escobar. Eu já falei, né? Ele morreu por afogamento. E ainda fica mais complicado para a gente saber se a Capitu teve uma história com ele também, né, gente? Porque ele morreu, como é que morto vai explicar? Calma aí que eu vou ali num centro kardecista, que o Escobar vai baixar lá na cabeça de um médico e vai dizer se ele traiu a Capitu ou não. Se ele traiu... Pega o tabuleiro Ouija. Pegar o tabuleiro Ouija. É. A história de Dom Casmurro acho que daria uma boa numa novela. Sim, mas É mais... Vocês vão gostar, gente. Vocês vão gostar muito. Vocês vão curtir muito Dom Casmurro. Tu acha que ela traiu, professor? Ele não diz que houve traição.